Geraldo Henrique é diretor político do Sindipúblicos, que é o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Minas Gerais, e Ronaldo Machado é diretor fazendário também do Sindipúblicos. Estou recebendo os dois aqui com muita alegria. Geraldo, boa tarde. Boa tarde, Valdir. Chega seu microfone aí pertinho, pode botar ele. Isso, aponta ele para o seu rosto aí. Boa tarde. E a todos os seus ouvintes. Ó, vocês perceberam, né? Que eu entrando de férias, ele tá apto a fazer o programa, né? Porque a gente falou assim, boa tarde, Laudívio, como é que vai? Tudo bem? O homem fala, rapaz. Prazer recebê-lo aqui, viu, Geraldo? Prazer é todo nosso. E o Ronaldo Machado, que é diretor fazendário. Ronaldo, prazer enorme tê-lo aqui no programa também. Boa tarde, Laudívio, boa tarde os ouvintes da Rádio Tempo, né? E é um prazer, sobretudo nessa questão desse espaço que está dando para o servidor nesse assunto tão importante que é o regime de recuperação fiscal. Meus amigos e minhas amigas, eu já trouxe aqui representantes das polícias falando da questão do regime de recuperação fiscal. Desde o início, ano passado, eu falei que o regime de recuperação fiscal, no meu entendimento, seria um grande prejuízo para Minas Gerais. Cantei essa pedra há mais de um ano. Mas é uma discussão que acontece dentro do governo do estado, da Assembleia Legislativa, em nível nacional, em Brasília também. Eu acho que os servidores serão muito penalizados se esse regime realmente entrar em vigor e for aprovado. E eu quero ouvir o Geraldo Henrique e o Ronaldo Machado com suas impressões, porque as nossas polícias não estão satisfeitas. A saúde não está satisfeita, a educação não está satisfeita. Quem é que está satisfeito com isso? Ô, Laudívio, eu acho que satisfeito, eu acho que não tem ninguém. Eu acho que do ponto de vista legal, somente a União. E por que eu digo isso? Endividamento faz parte de qualquer governo, mas o que a gente não pode aceitar é o lado ruim da coisa é o seguinte: até 2014, Minas Gerais pagava uma dívida que era, lá em 98, ele renegociou uma dívida de 15 bilhões, pagou 45 bilhões, aliás, 15 bilhões, pagou 45 bilhões, e no final dos 9 anos, lá em 32, vai continuar devendo 210 bilhões, ou seja, não resolverá o problema da dívida de Minas Gerais. E aí o seguinte, o que envolve tudo isso? Minas Gerais pagava uma taxa de juros de 7,5%, mais IGPDI. E o GPDI era o indexador mais alto porque ele tinha uma indexação, uma variação cambial. E ao mesmo tempo, o empresário ia no BNDES e tomava empréstimo para comprar jatinho a 5%. O governo federal, a todo momento, lança os refis. Aqui em Minas Gerais, até pouco tempo, nós tínhamos os regularize, que dá desconto de juros e multas de até 90%. E a União e o Estado e o Zema não conseguem levar uma proposta, né? Que eu acho que Minas Gerais tinha que lançar um Desenrola Minas. Primeiro, tentar negociar essa dívida. Não aceitar, simplesmente aceitar toda a imposição da União com relação ao regime de recuperação fiscal, né? Por quê? Nós precisamos lançar um Desenrola Minas e resolver a questão da dívida por inteiro. Para que lá no final dos 9 anos, o Estado não tenha mais nenhum centavo de dívida, porque vai continuar com 210 bilhões de dívida a pagar. E agora, o governo, o governo Zema quer jogar essa carga toda em cima do servidor. Porque o programa que o governo está sendo apresentado na Assembleia, ele prevê um teto de gasto. E esse teto de gasto é o seguinte: as despesas primárias, que inclui folha e várias outras despesas, só podem ser reajustadas de acordo com a inflação do ano anterior. Um exemplo claro: em 2014, todas as despesas só podem ser reajustadas
com base na inflação de 2023. O crescimento vegetativo da folha, por exemplo, das maiores secretarias, dentre a própria Secretaria de Fazenda, é 2,45%. Então, ou seja, se a inflação esse ano fechar em 3%, não terá reajuste. Mesmo o governo prevendo o reajuste para o servidor no ano que vem de 3%, mas só o crescimento vegetativo da folha vai extrapolar essa questão desse teto de gastos. Então aí o que acontece? Será um congelamento de salário por 9 anos. E aí o seguinte, dentro desse teto, automaticamente proíbe concurso, que vai precarizar o serviço público, ou seja, vai faltar o policial lá na delegacia porque não vai poder fazer concurso. O policial que vai estar cansado, com falta de apoio, e totalmente desmobilizado. Porque nós já fizemos uma estimativa, os sindicatos já fez uma estimativa que ao final dos 9 anos nós vamos ter uma perda no nosso poder de compra da ordem de 50%, porque a inflação, que é uma coisa natural, né? E, ou seja, vai ser um congelamento que não vai o servidor. E nós já temos uma outra estimativa que 80% dos servidores, ao final do ano, poderá ganhar apenas um salário mínimo no decorrer desse período. Ô, Geraldo, você que é diretor político do sindicato, como é que vê, ou como é que você ouviu e compreendeu a fala do vice-governador Matheus Simões neste microfone ontem pela manhã, quando ele disse que há o risco de voltar o parcelamento dos salários dos funcionários públicos a partir do ano que vem? Olha, Valdívio, eu acho que o vice-governador, ele está querendo implantar um terror, né? Para que esse projeto seja aprovado na Assembleia com tranquilidade pelos deputados. Mas nós, servidores, sabemos que não é bem isso, tá? Eu acho que ele devia se preocupar com esse projeto que ele está colocando para ser aprovado na Assembleia, que vai trazer prejuízo não só para nós servidores, como diz o Ronaldo, mas também para toda a sociedade. Porque Minas Gerais é um estado que nós temos regiões carentes, que você muito bem conhece. Mas todas as regiões, elas dependem de serviço público, principalmente nas 3 principais situações, né? Onde que a população mais necessita do serviço, que é na educação, na saúde e na segurança pública. E com essas propostas que estão sendo colocadas, isso vai colocar nós, servidores públicos, sem condições de prestar um bom serviço para a nossa sociedade. Ô, Geraldo, eu já te encontrei, inclusive, não sei se você se lembra, mas já te encontrei em Montes Claros, visitando o Hospital da Grevidência lá, o IPSENG. E eu sei que você percorre o estado de Minas inteiro. Como é que o interior está vivendo essa questão, principalmente da saúde? O Hospital do IPSENG, vamos pegar como um exemplo para quem está nos ouvindo agora. Olha, Valdívio, a situação do IPSENG é muito complicada, tá? Falta de investimento do governo nos últimos anos, tá? Nós estamos hoje sem hospital para atender os nossos usuários do IPSENG em cidades importantes, tais como Manhuaçu, Ubá, Lavras, Sete Lagoas, Ouro Preto, certo? O Hospital de Belo Horizonte passa por uma situação complicadíssima. Tem uma obra lá na ala B, que desde 2013 que essa obra está paralisada. E essa obra paralisada, ela tira 80 leitos do hospital. 80 leitos. Hospital da Previdência, que era referência, não só do IPSENG, mas uma referência para o estado de Minas Gerais, porque lá tem uma equipe de médicos de alto nível, mas infelizmente hoje está sucateado, faltando médicos, inclusive, anestesistas, né? Enfermeiros e técnicos de enfermagem para dar a sustentabilidade dos trabalhos que exige na área lá do hospital. Olha, eu quero deixar o espaço aberto para vocês dois aqui, o microfone aberto. Nossa hora já está correndo, são 4h31, para que vocês deixassem um recado final para os servidores públicos, os colegas que labutam em todas as áreas do estado. Eu gostaria que vocês dois deixassem um recado aos colegas, a essas pessoas. Bom, Laudívio, primeiramente agradecer, né, o espaço e convocar
todos, convidar todos os servidores públicos. Nós estamos realizando uma assembleia, uma manifestação geral no dia 7, na Praça da Assembleia, onde nós vamos fazer um enfrentamento para demonstrar para o governador e, sobretudo, para o vice-governador, que, na verdade, Minas Gerais está carecendo de um bom negociador. Quando ele implanta esse terrorismo, ele fala com relação a uma liminar que vai ter um prazo até 20 de dezembro no Supremo. Mas por que o governador não pede um relaxamento de prazos? Ele não foi lá, ele não negociou precariamente a questão da Lei Candir, que trouxe um prejuízo enorme para Minas Gerais. O prefeito de Betim conduziu isso muito bem, a dívida de Minas Gerais, a dívida da prefeitura de Betim. Ele negociou e está negociando e fez um enfrentamento com a consultora. O Zema precisa enfrentar todo esse problema. Sobretudo essa questão dessa liminar que tem um prazo que ele coloca um terrorismo de que até dia 20 de dezembro, se não aderir ao regime de reparação fiscal, o Estado vai atrasar pagamento. Agora eu deixo uma pergunta aqui para os ouvintes. Esse Supremo que está aí, ele tem coragem de declinar uma liminar, caçar uma liminar do governo de Minas Gerais para que não só o servidor público, mas todas as despesas não sejam cumpridas, fornecedores e pagamento de servidor público? Eu acredito que não. O que o Zema tem, que o Matheus Simões tem que fazer é ir e negociar com o Supremo, pedir postergar o prazo. E aí sim discutir, apresentar o plano, que até hoje não apresentaram o plano na Assembleia, e discutir com os trabalhadores. Nós estamos abertos ao diálogo e tudo. Dia 7, então, na Praça da Assembleia, se encontra a partir de que horas? Nós vamos realizar uma assembleia a partir das 9 horas, aliás, uma audiência pública às 9 horas e a partir... Olha, se você construísse uma casa de R$1 milhão, vamos fazer a conta juntos aqui. Quanto de lucro você colocaria no bolso? Uma casa de 1 milhão. Das 14 horas, uma assembleia geral de todos os trabalhadores no serviço público, da segurança, da fiscalização, do meio ambiente, da saúde, todas as áreas estarão lá. Muito bem. Geraldo, seu recado para quem está nos acompanhando e que é servidor público, é servidora pública. Olha, Valdir, primeiro, te agradecer por esse espaço dado a nós, para colocar para os servidores, que ele precisa ficar atento a esse projeto de refinanciamento do Estado, tá? O RRF, porque vai ser um prejuízo para os servidores de todos os poderes. Por isso que o Ronaldo está falando aí que nós estamos convocando uma paralisação para o dia 7 de todos os poderes do Estado, os trabalhadores de todos os poderes, e lá na Assembleia nós vamos estar reunidos em um grande movimento para mostrar para o governo Zema que vai haver uma reação sim contra esse projeto tão malicioso que ele colocou aí para o Estado de Minas Gerais. Muito bem. Eu falei com Geraldo Henrique, diretor político do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais, e Ronaldo Machado, que é o diretor fazendário também dos Sindipúblicos. Agradecer a vocês e dizer que esse microfone está aberto. Aqui não existe censura, aqui não tem filtro de dizer, olha, isso pode falar, isso não pode falar. Tudo pode ser dito, claro que tudo com muita responsabilidade em todos os lados. Que ontem nós ouvimos o vice-governador e eu fiquei arrepiado igual gato quando vê um balde d'água, quando ele disse que pode haver o parcelamento dos salários a partir do ano que vem dos funcionários e funcionárias públicas do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado a vocês, um excelente feriado, e eu sei que vocês não vão parar, vão continuar a trabalhar, até porque semana que vem vocês já têm esse encontro, e dizer que o nosso microfone está à disposição. Ok, Valdir. Ok, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. São 4